Já tem data para desembarcar na cidade do Rio de Janeiro? Vamos falar sobre isso. O torcedor rubro-negro, o Flamengo tira a carta da manga para contar com o jogador. Várias outras notícias do Flamengo hoje. Tem Fla-Flu, hein? O bicho vai pegar. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Hoje é dia de Flamengo e Fluminense. Hoje eu diria para vocês que o Flamengo resolve de vez a sua vida no Campeonato Carioca. Se vencer o Fluminense, vai encaminhar bem a classificação. Se perder, a coisa realmente vai ficar mais complicada. Se empatar, ainda terá uma chance ali de vencer o Sampaio Corrêa. Mas olha, eu queria chamar a atenção para vocês aqui. Inúmeros rivais, adversários mortais do Flamengo que odeiam o Flamengo de qualquer maneira, rasgaram elogios à instituição Clube de Regatas do Flamengo ontem. E hoje seguem rasgando elogios aí pela manhã, pelo que eu pude conferir. E o negócio é o seguinte, meus amigos. Isso acontece em função dessa arte aqui que o clube publicou. De um lado você tem o Cartola, que é tricolor, e de outro lado você tem Jorge Benjor, né? Ícone da música brasileira, rubro-negro, muito rubro-negro, e você tem as duas camisas ali, no caso a camisa do Flamengo, o manto sagrado, penduradas ali nessas duas janelas, né? E, cara, os torcedores do Fluminense, torcedores da equipe do Vasco da Gama, torcedores do Botafogo, todo mundo rasgando seda para elogiar essa arte que o Flamengo publicou, uma arte muito respeitosa. Eu acho que é a arte de jogo, a melhor arte de jogo que já aconteceu em todos os tempos e que gera elogios até do torcedor, do cara que não torce para o Flamengo e eventualmente até detesta o Flamengo, e isso é coisa de rivalidade também. Então, parabéns à gestão ali de rede social, o cara que faz a arte do Flamengo, que eu gostaria de saber o nome, para que ele possa receber o respectivo elogio. Para o jogo de hoje, o Flamengo busca manter o seu bom retrospecto diante da equipe do Fluminense. Muita gente cai no erro, né, de dizer que o Fluminense é a grande pedra no sapato do Flamengo nesse tempo vitorioso do Flamengo. Mas o que acontece é que entre esses três adversários de longa data do Flamengo, no Campeonato Carioca, Brasileiro, enfim, Vasco, Fluminense, Botafogo, o Fluminense, de fato, é o que demanda mais preocupação por parte do rubro-negro, mas isso não significa que o retrospecto do Fluminense nos últimos tempos é melhor do que o retrospecto para o Flamengo, ou do Flamengo, né? O Fluminense venceu o último clássico disputado contra o Flamengo no estádio do Maracanã. Eles venceram por 2-1 com o Zubeldia no comando técnico, mas, por exemplo, no primeiro turno, quem vence o clássico é o Flamengo, com gol do Pedro, que, aliás, é o maior carrasco do Fluminense nesses últimos tempos, e machuca muito o tricolor tomar gol do Pedro. E o Flamengo hoje busca ampliar, melhorar esse retrospecto diante da equipe tricolor. O Flamengo que deve ir a campo, a gente vai comentar aqui a escalação do Mengão, vai ter transmissão da Globo Premier, GTV, React, lá nos Três Irmãos, Fla React, diretamente do Maracanã. A live já está criada, então quando terminar esse vídeo aqui, você corre lá nos Três Irmãos Fla React, que vai ser um react fenomenal
dessa partida diante da equipe do Fluminense, que acontece às 6 horas da tarde, horário de Brasília, desse domingão, beleza? O Fluminense tenta encaminhar a classificação para as quartas de final com uma vitória que levaria o time a 9 pontos no Grupo A. O primeiro jogo com o time principal terminou em vitória para o tricolor de 3-2. O Flamengo busca a sua segunda vitória no Campeonato Carioca em função de deslizes ali que teve com o time das suas categorias de base e agora entra pressionado na tabela para formar esses pontos, beleza? O Fluminense, meus amigos, o que eu falei pra você? Ih, vão vir com o time misto aí, Pedrão, coisa e tal. Eu falei, rapaz, essa é a história da carochinha. Fluminense com time misto contra o Flamengo, eu duvido muito. E tá aí, ó, Fluminense vindo com força máxima para enfrentar o Flamengo. Fábio no gol, na zaga Freitas de Gêmeo. Cadê o Thiago Silva, Pedrão? O Thiago Silva meteu o pé, foi lá pro Porto de Portugal. Do lado direito, na lateral direita, Guga, na esquerda, Guilherme Arana, Nonato Martinelli, Lúcio Acosta. O Flamengo precisa ter uma atenção com esse jogador, que é bom jogador, inclusive fez gol no Flamengo no último encontro entre Flamengo e Fluminense. Caindo pelo lado direito, Canóbio, caindo pelo lado esquerdo, Kevin Serna, e no ataque, Everaldo. Desses três aí, eu acho que o que demanda mais preocupação é o Serna. O Canóbio é muito mais um cara ali raçudo, aquele cara uruguaio que corre para um lado, corre para o outro, marcando, e o Everaldo, do seu Fluminense, detesta, porque perde gol a pampa. Agora o Serna tem velocidade, tem uma qualidade um pouco melhor de todos esses, então eu diria para vocês, os três melhores jogadores do Fluminense, na minha opinião, é o Serna, Lúcio Acosta e o Fábio. E a gente sabe que contra o Flamengo, todo goleiro vira Manuel Neuer. Espero que não seja o caso do Fábio hoje aí, mas no último jogo o Léo Jardim salvou a honra do Vasco da Gama, porque era para ter sido, mas muito mais que 1-0 para o time do Flamengo. O Fluminense não conta com Hércules Zubeldia, que é Soteldo, e o Cano, que está no departamento médico. Para a equipe do Flamengo, meus amigos, o time Felipe Luiz segue rodando a equipe visando o Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo, a bola rola lá no estádio do Morumbi. O Flamengo, dessa vez, deve contar como titular Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro. Então você percebe que é um rodar ali da equipe, mas não é bem ali, vai rodar, então significa que o time vai ficar mais fraco, Pedro, coisa e tal. Não significa isso. Significa que serão outros atletas ali que não entraram na partida diante da equipe do Vasco da Gama, mas mesmo assim é um time forte, é um time capaz de vencer o Fluminense com essas ferramentas. No gol, o goleiro André deve fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. Na lateral direita, Varela. Na zaga, Léo Ortiz e Vitão. No último jogo começou Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão. Agora é Léo Ortiz e Vitão. Daniel Salles deve permanecer na lateral esquerda do Flamengo. Eric Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, meus amigos. Dessa vez, Plata, Cebolinha, Bruno Henrique, Royal devem iniciar a partida no banco de reservas e depois, consequentemente, entrando no jogo, tá? Para dar uma encorpada ali na questão física do Flamengo, o Flamengo rumar essa vitória que será, sem dúvida nenhuma, muito importante. O Flamengo, para esse jogo de hoje, ainda não conta com Danilo, problema no joelho, Ayrton Lucas, condicionamento físico, Saul, que inclusive tem informação do Saul, vou passar aqui para vocês, está com problema ali, tá se recuperando da cirurgia que ele fez no tornozelo, De La Cruz, que é um jogador que a gente sabe que demanda uma atenção especial, e Jorjando e Arrascaeta também estão fora da partida. A equipe de arbitragem do Flamengo, a equipe de arbitragem que é sempre contra o Flamengo, mas espero hoje que faça uma boa
atuação, né? Porque esse rapaz até prejudicou o Flamengo no Campeonato Brasileiro passado, Flamengo e Botafogo no Newton Santos, o que não fez muita falta, que o Flamengo foi lá e meteu uma sova no Botafogo por 3-0. Quem apita é Alex Gomes Stefano, bandeira número 1, Luiz Cláudio Regazzoni, número 2, Daniel Oliveira, quarto árbitro, Jodis Nascimento de Souza, e no VAR, Paulo Renato Moreira Coelho, meus amigos. Esses são os sopradores de apito que vão comandar a partida diante da equipe do Fluminense. Partida entre Fluminense e Flamengo. Bando de campo hoje é da equipe tricolor, mas isso não quer dizer que o Flamengo não vai ter muita gente no Maracanã torcendo por ele. Cerca de 40 mil ingressos já foram vendidos para essa partida de hoje. A expectativa é que a gente deve chegar na casa dos 50, 60 mil pessoas no Maracanã. Sem dúvida nenhuma vai ser um jogão. O volante Everton Araújo, segundo a comissão técnica do Flamengo, foi um dos grandes destaques físicos e técnicos do duelo diante da equipe do Vasco. Para você ter uma noção, o jovem apresentou uma precisão impressionante de 95% nos passes e percorreu 15 quilômetros no campo, de acordo com os dados do GPS, né, que fica aqui acoplado nos jogadores. Esse desempenho é um reflexo da dedicação integral desse jogador, mantém uma rotina rigorosa de treinamento, treina domingo a domingo, lógico, tem descanso também, todo atleta precisa de descanso, mas ele consegue manter esse alto nível no longo prazo. Então, parabéns ao Everton Araújo, que ele possa fazer uma outra boa partida hoje diante da equipe tricolor. E, rapaz, hoje faz um ano que o Danilo fechou o seu contrato com o Flamengo, né? Faz um ano da contratação do Danilo, uma pena que não podemos contar com ele ainda dentro de campo, mas em um ano ele já conseguiu virar ídolo do Flamengo, né? Foi lá e meteu aquele golaço de cabeça, bateu na trave, estufou a rede, algo realmente que nunca será esquecido pela nação rubro-negra. O grande chefão, o poderoso chefão da FIFA, Gianni Infantino, estará hoje, pessoal, sabe aonde? No Maracanã, para acompanhar o clássico Flamengo-Fluminense. Ele está na cidade do Rio de Janeiro para o lançamento da marca Copa do Mundo Feminina de 2027 e foi convidado para assistir a partida de hoje, meus amigos. Então tá lá, o homem vai estar lá hoje para ver esse jogo entre Flamengo e Fluminense. Tá aí, ó. Pra acabar com esse chororô vergonhoso, não é de todos, não, mas de alguns torcedores do Vasco que, cara, perderam o jogo de forma categórica pro Flamengo. A Ferg divulgou o áudio do VAR da expulsão do Caio Barros na vitória do Flamengo sobre o Vasco. E o VAR falou: cartão vermelho confirmado, trava da chuteira na panturrilha sem bola, cartão vermelho confirmado. E você vê que não foi, foi sem querer, foi nenenê, piripipi. Meu amigo, ele mirou a panturrilha do Carrascal e deu em cheio na panturrilha do Carrascal. Isso não é sem querer. E mesmo que fosse sem querer, meu amigo, e deu uma cotovelada, mas foi sem querer. Foi sem querer querendo, igual o Chaves fala, né? Foi sem querer querendo, não interessa. Expulsão clara e poderia até ter saído pior a situação do Carrascal, ainda bem que não saiu, meus amigos. E aí, olhando a situação na tabela de classificação do Campeonato Carioca e a situação do Flamengo, o Flamengo hoje é o 5º colocado na tabela de classificação do Campeonato Carioca e tem um jogo a mais em relação a Madureira, a Nova Iguaçu, tá? E a Boa Vista. Uma situação difícil que o Flamengo está envolvido. Tem como reverter, acredito eu. Flamengo vencendo o Fluminense e o Sampaio Corrêa, o Flamengo estará nas quartas de finais. Flamengo empatando com o Fluminense e vencendo a equipe do
do Sampaio Corrêa, o Flamengo vai chegar à marca de... vai chegar a 7, vai chegar a 8 pontos. 8 pontos, acho até que seja possível essa classificação, mas aí vai depender dos outros resultados. Vencendo, o Flamengo chega a 10. Então aí é bem improvável que o Flamengo fique fora. Então, meu amigo, o foco total tem que ser na vitória. Eu sei que é difícil, clássico é clássico e vice-versa, eu canso de falar isso. Desses que nós temos hoje no Rio de Janeiro, o mais chatinho é o Fluminense, mas tem que buscar a vitória, até porque, lógico, não está garantido que o Flamengo vai vencer a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo ontem tomou a piaba do Palmeiras de 3-1, com uma atuação assim tenebrosa, estão afundados numa crise profunda, estão também eles na beira do rebaixamento do Campeonato Paulista, e diferentemente do Flamengo, eles já estão jogando com a equipe principal. Na primeira rodada do Campeonato Paulista tomaram a pancada do Mirassol, recentemente perderam para a Portuguesa no Morumbi, então uma situação que o Flamengo precisa se aproveitar duplamente. Em relação à contratação do Marcos Antônio, e em relação a esse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que será disputado no estádio do Morumbi. Em recuperação de cirurgia, Saul é aguardado no Flamengo na próxima semana, meus amigos. Olha aí, meu campista passou por procedimento no tornozelo esquerdo e iniciou a recuperação na Espanha. Ele é aguardado na cidade do Rio de Janeiro para dar continuidade à recuperação com o departamento médico rubro-negro. Passou pelo procedimento em Madrid no dia 9 de janeiro e iniciou a recuperação lá no seu país natal, na Espanha. O planejamento era que ele ficasse pelo menos 15 dias na Europa e depois continuaria o tratamento no Flamengo. Na sexta-feira ele publicou uma mensagem nas suas redes sociais tranquilizando os torcedores do Flamengo, portanto, deve desembarcar na cidade do Rio de Janeiro na próxima semana para começar os trabalhos efetivamente no CT Ninho do Urubu. A tendência é que ele fique de 2 a 3 meses sem jogar, a depender da evolução individual ali do jogador, meus amigos, porque não depende, né? Digamos assim, se recuperou em tanto tempo, então aquele vai se recuperar também, Pedrão. Depende ali do organismo do jogador. O Pedro, por exemplo, tem uma recuperação excelente. Vamos ver também se é o caso, naturalmente, do Saul, beleza? Nesta segunda-feira, na próxima segunda-feira, conhecido como amanhã, o Alacian chega a Bragança Paulista para fechar o acordo com o Red Bull Bragantino, meus amigos. Muita gente me perguntando, melou o acordo, Pedrão? O que houve aí do Alacian? Não, meus amigos. Amanhã ele já vai se apresentar lá e o dinheiro será depositado na conta do Flamengo. Dinheiro que pode ser depositado também em relação à venda do Michael, que mais uma vez avança em relação à sua saída para a equipe do Peixe, para a equipe do Santos, meus amigos. Nova informação aí também sobre Michael. E uma nova informação sobre Lucas Paquetá, meus amigos, que sai aqui no portal terra.com.br, é que o meio-campista constrói uma mansão de luxo no Rio de Janeiro em meio às negociações com o Flamengo. Imóvel planejado para a família do meio-campista é composto por campinho, área gourmet e fica num condomínio popular entre atletas que não só jogam no Flamengo, mas atletas que atuam na cidade do Rio de Janeiro, em clubes, né, grandes da cidade do Rio de Janeiro, demonstrando a clara e evidente desespero do jogador de querer meter o pé logo lá do West Ham e fechar com o clube de regatas do Mengão, que o Flamengo possa vencer esse jogo de hoje. Espero que você acompanhe o React lá nos Três Irmãos Fla React. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Brunegras.